Paz do Senhor Jesus. Neste versículo, amados irmãos, Deus vai falar conosco. Louvado seja Deus. Disse-lhe mais o Senhor: Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e sobre tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão deste enxame, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saiba que eu, Senhor, no meio desta terra. E porei separação entre meu povo e o teu povo. Amanhã será um sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca, e a casa de Faraó e as casas dos seus servos, e sobre toda a terra dos egípcios. E a terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó e Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Senhor, ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejaria eles? Deixe-nos ir caminho de 3 dias do deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que não saio de ti, e orarei ao Senhor, que esse enxame de moscas se retire amanhã de Faraó e dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, nem deixe ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e o enxame das moscas se retiraram de Faraó e dos seus servos e do seu povo, e não ficaram uma só. Mas endureceu Faraó ainda mais uma vez o coração e não deixou ir o povo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esse versículo o Senhor me trouxe ontem ainda à noite. E Deus falou algo muito forte ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu estou aqui para poder falar um pouquinho dela. Nós vamos entender aqui que nós estamos falando de um povo que Deus escolheu, que eram os hebreus, que eram escravos de Faraó. E Deus levantou Moisés para poder tirar esse povo da escravidão. E nós vamos ver que quando ele levantou Moisés, Moisés entrou em contato com Faraó e começou ali passar as mensagens que Deus tinha passado para ele a respeito e acerca de que ele queria libertar aquele povo. E Moisés era a ferramenta da libertação. E nós vamos ver, lendo todo o texto até onde eu cheguei aqui, que Faraó, ele estava enganando a Moisés. Deus começou a lançar as pragas justamente porque ele não queria ceder, ele não queria deixar o povo ir. E aqui nós vamos entender que era as pragas das moscas, né? Já tinha acontecido as pragas, a água já tinha virado sangue, a praga das rãs, do piolho, aqui era da mosca. E, amados irmãos, algo que Deus trouxe ao meu coração acerca de que ele dizia: tá bom, ora e pede para Deus tirar, né, as moscas, que eu vou deixar o povo ir e oferecer sacrifício no deserto, né, para Deus. Só que quando ele orava, irmãos, que a bênção chegava, que, né, Deus sanava as moscas, Deus tirava o problema, ele voltava a endurecer o seu coração e não permitia, não fazia a vontade de Deus. E aqui o Senhor ministrou acerca de pessoas, aleluia, que procura muitas das vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, para poder receber a bênção, para poder receber uma cura, para poder receber algo que está travado e que sabe
que quem tem intimidade com Deus, se orar ao Senhor, Deus vai atender. E era isso que acontecia com Moisés. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Deus tinha uma aliança com Moisés. E sempre que Faraó fazia uma promessa enganosa ou mentirosa a ele já sabia porque Deus já tinha alertado, mas ele ia e orava. E Deus assim fazia, limpava, tirava o problema. Aqui as moscas foram expelidas, foram tiradas, resolveu o problema. Só que cada vez que a mão de Deus trabalhava em favor, a lei dos egípcios, para tirar as rãs, as moscas e, enfim, o coração dele se endurecia, ele não se rendia à vontade de Deus. E o Senhor ministrou isso ao meu coração acerca de pessoas, irmãos, que não tomam posicionamento diante de Deus. E é necessário que tenhamos uma posição. Nós não podemos só buscar ao Senhor diante de uma necessidade. Nós vamos entender que ele não tinha intimidade nem para orar. A gente não vê Faraó em nenhum tempo orando aqui. Ele pedia para Moisés. E é o que acontece hoje. Aleluias. Pessoas que estão cheias de problemas. Pessoas que precisam se dobrar diante da pessoa santa do Senhor Jesus, mas que em vez de se dobrar, vai diante de alguém que tem experiência, que tem contato, que ouve a voz do Senhor, que tem intimidade. Aleluias. Mãe Inês, é errado ir procurar ajuda? Não, não é errado, irmãos. Só que aqui a gente lendo no texto, e o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que Faraó, ele em nenhum momento ele buscou a Deus. Em nenhum momento ele se arrependeu, em nenhum momento ele disse, tá bom, Deus, me abençoa que eu vou deixar esse povo, e ele mesmo teve contato com o Senhor. E isso é errado, porque você pode sim chegar e falar, eu não tenho experiência, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, eu não sei pedir certo, você poderia me ajudar? Amém, eu vou te ajudar. Só que você vai ter que descer na presença de Deus e dizer, Senhor, eu preciso da sua intervenção divina, eu preciso que o Senhor trabalhe nesse negócio, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero te servir, eu quero obedecer, eu quero receber as bênçãos através da obediência, porque Moisés estava debaixo de uma obediência, porque Deus chamou ele para fazer aquilo, para poder tirar o povo hebreu dali dos egípcios, só que Faraó não queria deixar, e por causa da desobediência dele veio as pragas, todas as situações na qual eles passaram, e a gente sabe que o fim de Faraó e tudo que ele tem ali, ele se perdeu, porque a desobediência nos leva à morte. A desobediência é pecado. E a palavra do Senhor diz que o que nos faz separação entre Deus e o homem é o pecado, independente de qual for ele. Aqui ele queria fazer o povo que Deus escolheu de escravo para sempre. E Deus já tinha escolhido para que eles fossem livres. Então a palavra ministrada do Senhor nesta noite para nós é que antes de pedirmos algo ao Senhor, é necessário aceitá-lo como Senhor e como Salvador. Se aproximar, querendo conhecê-lo, querendo obedecer, querendo ter intimidade. Porque daí nem eu e nem você poderá ou precisará. Poderá não, precisará ir pedir ajuda para alguém, já que você tenha conexão com ele. Porque Deus, desde o início, se você ler a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, ele sempre quis se aproximar do homem e ter contato pessoal. Então é importante. Eu não sei orar. Busque ajuda e comece você a orar. Comece você a se separar. Você se arrepender, se converter. E aí sim, Deus vai trabalhar na sua vida. Vai fazer o que você precisa. Vai realizar os seus sonhos, vai abrir sobre você todas as bênçãos, porque o que atrai as bênçãos do Senhor na nossa vida não é que nós somos bonzinhos, irmãos, e nós somos melhores, mas é a obediência. Faraó era desobediente e Moisés era obediente, por isso Deus o ouvia. Então vamos obedecer ao Senhor, para que as nossas orações sejam respondidas e que não haja nem intermédio
eu digo intermédio de homem, mas que o único intermediador entre mim e o Papai do céu seja Jesus Cristo. E para ser assim, era necessário aceitá-lo como Senhor e como Salvador. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.